Resumindo, vão buscar a Terceira Guerra Mundial. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Apesar de ter falado que ficaria um tempo em silêncio, o analista do FSB russo mandou nova correspondência ao ativista de direitos humanos Vladimir Ochekin ontem. O cenário descrito por essa carta é desolador e eu espero sinceramente que seja falso. Mas é um fato que cartas anteriores que falamos nos vídeos Analista do FSB, situação russa é muito pior que parece, e analista do FSB, Putin foi enganado por Biden e agora é ameaçado por Bortnikov, tiveram repercussões claras depois disso. A própria prisão domiciliar do Sergei Bezeda e Anatoly Bolyuk e o pedido de ajuda à China confirmando as dificuldades militares russas e a expectativa errada que tinham na invasão e a culpa que colocaram no serviço secreto no FSB. Nessas cartas ele também falou que haviam várias estratégias sendo pensadas e que boa parte delas implicava em buscar um problema ainda maior para esconder o problema da Ucrânia. Bem, parece que encontraram essa saída e muitos lá no FSB estão até comemorando a saída encontrada, mas não é uma boa notícia para ninguém. É basicamente a Terceira Guerra Mundial. Novamente reforço, espero que isso tudo esteja errado, mas infelizmente faz algum sentido. Putin, encurralado, sabe que a única possibilidade que ele tem é escalar o conflito. Não para a Rússia seria muito melhor voltar atrás, mas para ele voltar atrás significa o fim. Vou descrever os pontos principais da carta e deixo vocês julgarem o que acham disso. Quando 12 mísseis iranianos foram disparados de Tarbiz em direção a Erbil, próximo ao consulado americano, pouca gente falou sobre esse episódio ou deu importância. Lembra, em janeiro de 2020, após a morte de Qasem Soleimani, um importante general iraniano por um drone americano, o Irã prometeu retaliar e de fato retaliou lançando mísseis em direção a bases americanas. Porém, mísseis que causaram exatamente zero dano, de forma a evitar que os Estados Unidos entrassem numa guerra. Foi só uma resposta protocolar, algo que o governo iraniano fez para prestar contas à sua população, mas que não queria de fato provocar uma guerra. Dessa vez, novamente, o Irã alega que o ataque teve por objetivo retaliar um ataque feito por um drone israelense em território iraniano. Muita gente apontou que o Irã fez a mesma coisa, lançou os mísseis contra o alvo americano com o cuidado de errar para não provocar problemas com os americanos. O aspecto contraditório aqui é, o Irã vem sofrendo um embargo americano há algum tempo, tem uma dificuldade enorme de vender seu petróleo. Justamente agora, devido aos embargos à Rússia, os Estados Unidos estão pensando em rever os embargos ao Irã. Por que lançar esses mísseis neste momento? Por que arriscar suspender esse processo a troco de nada? Bom, segundo diz o analista da FSB, é porque já existe um acordo prévio entre Irã e Rússia, e os Estados Unidos jamais irá conseguir o petróleo do Irã. Ele explica que esse acordo fará com que os Estados Unidos não apenas não consigam importar o petróleo do Irã para suprir a falta do petróleo russo, mas, mais que isso, quando esse conflito escalar, o Irã irá fechar o Estreito de Hormuz, por onde passam petroleiros do Iraque, Kuwait, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Catar e tantos outros, literalmente bloqueando mais de 60% da produção de petróleo do mundo. Mas isso só vai acontecer mais adiante. O primeiro passo desse escalonamento que a Rússia pretende será um discurso de um oficial graduado russo, provavelmente o general Konashenkov, dizendo que as sanções impostas pela Europa e Estados Unidos à Rússia, junto com o apoio destes ao exército da Ucrânia, representam uma declaração de guerra contra a Rússia. Estamos declarando a Terceira Guerra Mundial, ele dirá. Mas vai falar isso e nada vai mudar. 2 dias depois, porém, Putin fará um outro discurso inflamado, avisando que a ameaça da OTAN na Ucrânia era real. Viu como estávamos justificados em invadir a Ucrânia? A invasão da Ucrânia mostrou que o Ocidente queria mesmo destruir a Rússia. Está fazendo isso não militarmente, mas economicamente. É lógico, isso é lorota, a gente sabe, mas vai servir como justificativa para o próximo passo. Ele vai dar 24 horas para o Ocidente levantar todas as sanções contra a Rússia e parar qualquer ajuda à Ucrânia.
Caso contrário, a Rússia será obrigada a aceitar a guerra e responder por quaisquer meios necessários aos países ocidentais. Nesse momento, ele buscará contato com vários países para estabelecer alianças. Lógico, se ele chegar a isso significa que a China já está plenamente de acordo e deve ser aliada deles. Pode ser esse, inclusive, o tom da recente conversa entre russos e chineses, em que a Rússia pediu apoio militar. Mas ele espera também contar com a ajuda de outros aliados, como a Sérvia, a Hungria, o mundo árabe, além de alguns países da África e da Ásia. Ele espera também contar com a neutralidade de Brasil e Índia. O que vai acontecer a partir daí descrevem 6 cenários diferentes possíveis, desde que o Ocidente aceita e negocia até o Ocidente não aceita e ataca a Rússia. Mas todos esses cenários acabam desaguando no mesmo cenário. E esse é o cenário mais provável, segundo ele, que é o meio termo. O Ocidente não reduz as sanções, mas também não faz nenhum movimento militar querendo evitar a guerra. Nesse caso, a Rússia irá pedir para seus cidadãos saírem de países próximos à Rússia, provavelmente Polônia e países bálticos, a Estônia, Letônia e Lituânia. A Rússia irá ativar suas armas nucleares no nível máximo, ou seja, prontas para serem lançadas a qualquer momento, e ao mesmo tempo irá impor uma no-fly zone sobre esses países e sobre a Ucrânia. Oferecerá a opção de recuo se o Ocidente parar de ajudar a Ucrânia e, ao contrário, passar a exigir a rendição do governo ucraniano. Talvez seja necessário, segundo eles, atingir alguns alvos militares nesses países, como bases da OTAN. Será usada a mesma técnica de desinformação que vem sendo usada com a Ucrânia para tentar convencer os países ocidentais a não entrar em conflito. Dizer que esses países, a Polônia e os países bálticos, estavam ameaçando a Rússia com sua aliança com a OTAN e, da mesma forma, irão incentivar os países a não se meterem no assunto. Deixe os poloneses e os bálticos cuidar dessa situação para evitar colocar o nosso país numa guerra. Essa guerra não é nossa. Você já deve ter ouvido alguém falar isso aqui no Brasil, inclusive. Nessa situação, a China e o Irã irão apoiar a decisão russa, cortando o abastecimento de petróleo do Ocidente e causando o que eles esperam ser um colapso enorme econômico, a ponto de forçar o Ocidente a negociar. Negociar aqui significa entregar a Ucrânia, a Polônia e os países bálticos só para começo de conversa. Provavelmente o interesse de Putin é parar só na Alemanha, reconstruindo a área de influência da União Soviética. Também pretendem conduzir uma série de ataques cibernéticos contra a infraestrutura americana e da Europa para forçar eles a essa negociação. Ou seja, em última análise, a saída russa é declarar guerra ao Ocidente com o apoio da China, mundo árabe e Irã, na expectativa que a pressão popular e a rede de desinformação russa nesses países faça com que seus governos evitem confronto até o último minuto, dessa forma conquistando não apenas a Ucrânia, mas talvez toda a extensão da antiga União Soviética. Segundo os analistas da FSB, essa seria a melhor saída para a Rússia nesse momento e estão até comemorando essa estratégia. Agora, eu olhando para isso, acho isso todo muito pouco provável. Primeiro, é pouco provável unir Arábia Saudita e Irã no mesmo time. São países com inimizade histórica e religiosa, mas a verdade também é que esses países têm dado sinais contraditórios aos Estados Unidos. Além disso, vocês sabem, a OTAN marcou uma reunião de emergência entre todos os países dia 24 agora, 24 de março, o que pode significar que alguma coisa dessa história tem algum fundo de verdade e, nesse caso, evidente que eles já estão sabendo disso. O fato é, uma declaração de guerra tão ampla, acredito que não restará a ninguém a dúvida do efeito Chamberlain. Se não lutar logo de cara, estará trazendo apenas a desonra, e no final será necessária a guerra de qualquer jeito. E se o Ocidente resolver lutar, a Rússia, que mal está conseguindo ganhar da Ucrânia, não teria nenhuma chance. Como disse em um vídeo há um tempo atrás, que foi até muito criticado, os Estados Unidos e o Ocidente ganham da China e da Rússia ao mesmo tempo com um pé atrás. O que muda nessa equação apenas é o poder do povo contra seus governos. O povo americano não vai querer entrar numa guerra com a possibilidade de ser atingido por bombas atômicas. O povo russo e o povo chinês não têm essa pressão sobre seus governos. Por mais que eles também não queiram ser atingidos, eles não têm poder de decisão. O governo não está nem aí para o que eles pensam. E é justamente apostando na pressão do povo contra o governo no Ocidente
que está essa estratégia russa. Mas embora a contra-informação russa seja mesmo muito forte, visto que temos visto isso aqui no Brasil também, essa guerra não é nossa, como eu disse, é uma frase que eu ouvi de muitas pessoas aqui no Brasil até. Essa contra-informação não é tão forte assim. O que eu tenho visto é que a maior parte das pessoas está do lado correto, está entendendo o que está acontecendo de forma correta. Mas, se o desdobramento for este mesmo, pode ter certeza que essa guerra chegará no mundo todo. Não será mais a guerra de outros países, será a nossa guerra. Quem optou pela neutralidade, pela desonra, vai ter, além da desonra, a guerra. E se chegar a isso, como nós libertários devemos nos comportar nesse cenário? Sabotar o nosso governo como sempre porque é a coisa libertária a fazer? Abraçar essa guerra que agora se tornou a nossa guerra? Praticar agorismo contra as bombas caindo na nossa propriedade privada? Bem, vocês sabem a minha opinião. Estado é algo errado e governo é um lixo. É uma estrutura anacrônica que não serve para absolutamente nada e vai cair rapidamente no mundo todo muito em breve. Mas isso não muda o fato que existe um Estado iniciador de violência que, se não for contido, trará a violência até o seu quintal, mais cedo ou mais tarde. A luta pela liberdade pode sim incluir concessões ideológicas e sangue, mas nunca covardia. Do Estado brasileiro nós cuidamos depois. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!